Bom dia, amados irmãos. Queridos, nós vamos meditar hoje na passagem que está no livro de Atos, capítulo 3. Convido a todos a abrirem em Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram que ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. E agora também Atos 4:22 diz: ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém, irmãos? Irmãos, é maravilhoso o que a gente pode aprender quando a gente lê o texto da palavra de Deus de acordo com uma perspectiva. E nesta manhã eu quero trazer algumas considerações sobre o testemunho cristão na perspectiva do milagre, a partir dessa passagem que nós lemos. Nós sabemos que o testemunho cristão é um milagre do novo nascimento em ação diária na vida do crente. E esse milagre, ele opera basicamente em 3 direções: a direção do ser testemunho, a direção do dar testemunho e a direção do ter testemunho. Ou seja, ser testemunho de Deus na terra é um milagre que decorre do exercício da elaboração de si mesmo no sentido do outro, para que o outro seja abençoado. Então é um processo contínuo que decorre a vida inteira do crente, onde o referencial é o outro. Já o dar testemunho de fé decorre da performance de cada um diante das adversidades do dia a dia, do dia que se chama hoje. No caso do dar testemunho, referencial é você e Deus, mas a Bíblia diz que isso se opera no ambiente da igreja. Nós vamos ver mais detalhadamente no decorrer da mensagem como que acontece isso. Obrigado, Sara. E, por fim, ter testemunho para a eternidade, que é o milagre que as pessoas vão lembrar depois que você passar para a eternidade. É a sua biografia, é o modo como você se portou para com Deus durante o seu tempo de vida. É o seu testemunho de vida. Ele é diferente do ser testemunho e do dar testemunho, porque ele é um processo concluído, é uma jornada que iniciou bem e terminou bem. Então essa palavra vai ter 3 partes, né, em cada uma dessas 3 dimensões do testemunho cristão, sendo que na parte do dar testemunho, que é essa parte onde o crente lida com as dificuldades e glorifica a Deus, ele dá testemunho de fé para o mundo, eu quero trazer uma ênfase, até pela limitação do nosso tempo,
nas implicações dessa dificuldade que é comum a todos nós, que são as doenças e as limitações físicas, né? Quais seriam as implicações disso, desse fator adverso, no nosso relacionamento com Deus? Bom, a primeira parte, então, o milagre de ser testemunho de Deus na terra. A gente, quando lê esse texto, normalmente passa pela nossa cabeça quantas vezes Jesus e o próprio Pedro, né? Pedro, que foi criado ali naquela cidade, naquele ambiente do templo e tudo, quantas vezes ele deve ter passado por aquele coxo, um homem com mais de 40 anos de idade, que a vida inteira estava naquela rotina ali. Mas a diferença agora é que Pedro era um testemunho vivo de Jesus. Ele era um homem diferente. E uma das grandezas de ser testemunho de Deus na terra é essa capacidade de interferir na sina das pessoas. Aquele homem, ele estava sobre a sina de ser amaldiçoado. Se os irmãos lerem o livro de Atos com mais atenção, vão verificar que era preciso se purificar para entrar no templo. Nós vamos encontrar Paulo lá em Atos 21, versículo 26, o registro lá de que Paulo se purificou e entrou no templo. E uma pessoa que nascia com defeito físico, na cultura daquela época, era considerada uma pessoa amaldiçoada por Deus. Era uma pessoa que não poderia prover o seu sustento, numa época em que não existia informática, não existia máquinas, tudo dependia do trabalho manual. Então, aquele coxo estava sob essa sina de ser amaldiçoado. E ele, então, antes da gente prosseguir, eu me lembrei aqui, nós precisamos discernir, eu estou falando aqui de testemunho cristão, né? Nós precisamos, antes de avançar, discernir a diferença entre testemunha e testemunho. São duas palavras muito parecidas, mas que no significado são totalmente diferentes. Testemunha é a pessoa que viu ou ouviu algum fato, né? Testemunho é a prova, é o sinal, é a evidência inequívoca. Veja a diferença, né? Então, irmãos, cumpre a cada crente em Jesus, a cada cristão, não apenas ser testemunha do que Deus faz, mas ser testemunho de Deus na terra. Isso se você quiser, e isso se você estiver disposto a se disponibilizar para Deus. E é tremendo o testemunho que Pedro e João dão aqui, logo no versículo 1, aqui mostra que eles tinham uma disposição para com Deus. Eles se submeteram à rotina de irem ao templo para a oração da hora nona. Enquanto que aquele coxo, ele estava sujeito a uma rotina maldita. Ele fizesse sol ou não, fizesse frio ou não, com capa, com muita capa ou com pouca capa, ele estava todos os dias pedindo esmola. Ele não tinha outra alternativa, ele ia morrer pedindo esmola. A sina dele era aquela. Mas a rotina de Pedro e João apontava em outra direção, apontava para Deus. E isso faz uma diferença enorme na vida daquele que se dispôs a servir a Deus. E eu convido os irmãos a pensarem nisso e mudarem o que precisa ser mudado e adotarem uma nova rotina que aponta para Deus na sua vida. Amém. A gente pode pensar, bom, aquele coxo, ele poderia dizer, não, mas você não está entendendo, eu nunca andei na vida. Veja aqui o texto, veja a palavra de Pedro, ele foi, em nome de Jesus o Nazareno, anda. Não foi levanta e anda, a gente está acostumado a falar levanta e anda, né? Isso foi em outros milagres, mas nesse aqui Pedro falou, anda. Diz o texto aqui que Pedro estendeu a mão direita e ergueu o homem, e ele então passou a andar, né? Como é interessante esse ato de Pedro. Pedro aqui,
como um testemunho de Deus na terra, ele trazia o Deus do Santo dos Santos nele, em João que estava com ele, e em todos os irmãos, em toda a igreja. O Deus do templo, lá do Santíssimo Lugar, não estava mais no Santíssimo Lugar, estava neles, na igreja. E ele, como testemunho de Deus na terra, ele ergue a mão e levanta aquele homem. Veja como é importante esse papel da igreja, tendo assumido o seu papel, uma rotina que direciona para Deus, ser fiel naquela rotina de estar ali orando no templo. Veja, irmãos, a igreja não vai ter mãos para erguer o perdido, para que ele passe a andar e glorificar a Deus, como aconteceu aqui no texto, se nós não tivermos um compromisso firme para com Deus. Nós dependemos uns dos outros, né? No papel que cada um recebeu do Senhor, para que a igreja caminhe, para que ela exerça a sua autoridade de ser testemunho de Deus na terra. Agora, veja, aquele coxo, ele poderia dizer, olha, você não está entendendo bem, eu nasci coxo, eu nunca andei, eu não sei nem o que é isso. Como é que você manda eu andar? Eu preciso do andador, eu preciso de umas aulinhas, primeiro um treinamento aqui, né? Ele poderia dizer, você está me dando uma ordem absurda, né? Ordem absurda não se cumpre, né, Nasci? Mas, irmãos, se esse texto mostra que não existe rotina ruim que não possa ser quebrada pelo poder de Deus. Se não fosse assim, o Evangelho não seria eficaz para mudar a vida da gente. E aqui na minha frente eu estou vendo inúmeros testemunhos de pessoas que tiveram a vida radicalmente transformada. Pessoas que, há alguns anos atrás, nem imaginavam fazer o que fazem hoje, faça sol, faça chuva, todos os dias. Estou vendo ali o Herbert, o Narciso, o Rosemiro, tanta gente aqui, a maioria aqui dos irmãos vieram para Jesus depois de casados, depois de estabelecidos na vida, né? E hoje fazem coisas que eles nem passavam pela cabeça que eles fariam. E esse é o poder de Deus, que nos deixa alegres. Por exemplo, o Narciso, eu sei, ele era custoso lá na polícia, queriam expulsar ele da polícia, né? Ele estava sobre a sina de ter uma vida financeira bem ruim, bem inferior à que ele tem hoje. Mas hoje, pela graça do Senhor, ele é cheio de divisa no braço. Assim, você tem que parar para contar o tanto de divisa que o homem tem no braço. É uma autoridade, graças a Deus. Isso nos enche de alegria. E se eu fosse contar aqui em detalhe, cada um tem uma história de sucesso, porque encontrou alguém que era Deus na terra, né? Um agente de Deus na terra, um testemunho de Deus na terra, melhor dizendo, e estendeu a mão, e essa pessoa está caminhando e glorificando a Deus hoje, para a nossa alegria. A segunda parte que eu quero trazer, justamente sobre o milagre de dar testemunho de fé, essa parte já é um pouquinho mais complicada de explicar, e eu acho que talvez até de entender também. E eu quero deixar registrado aqui que eu consultei as explicações do pastor Ed Renekiewicz e do reverendo Augustus Nicodemos, nas explicações deles sobre essa parte. Então, que fique registrado aqui o mérito desses dois estudiosos servos de Deus. Bom, irmãos, dar testemunho de fé é uma experiência que se caracteriza por duas premissas: unção e proclamação. Nós vamos entender isso devagarzinho, né? Unção e proclamação. São duas marcas que acompanham esse milagre do crente dar testemunho de fé. 1 Coríntios 1, 5 a 6, eu vou ler aqui, diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós. Veja que a ideia da igreja, o testemunho de Cristo entre vós. Se a gente vai lá na tradução da linguagem de hoje, deve ter alguma aqui com vocês,
A linguagem de hoje, ela diz assim: ser enriquecido em todo o dom de anunciar. Na nossa tradução, onde está em toda palavra, a linguagem de hoje diz: enriquecido em todo o dom de anunciar o Evangelho. E onde está na nossa tradução, em todo o conhecimento, a linguagem de hoje diz: enriquecido em toda sabedoria espiritual. Então veja aqui a unção e a proclamação, né? Nesse milagre de dar testemunho de fé que opera mediante a nossa unidade com a igreja. Então, irmãos, inclusive, se você for lá em 1 Pedro 2,9, onde fala do nosso chamado, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Proclamar, né? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou de trevas densas para uma luz imensurável. Então aqui está evidente, santidade, separados, povo santo, propriedade exclusiva de Deus. O que é ungir? O ato de ungir, a unção, é separar para o uso exclusivo de Deus, santificar, né? Então, unção, proclamação, é o cerne desse testemunho cristão que proclama fé ao mundo. Muito bem. Então, irmãos, ao deparar-se com Pedro e João, aquele homem coxo, veja aqui o detalhe, ele não recebeu uma ajuda para a sua necessidade imediata, para a sua subsistência apenas, mas ele recebeu a dádiva que traz cura. E todos nós aqui, tal como aquele coxo, nós já recebemos essa dádiva que traz cura. Esse milagre relatado em Atos 3, ele não transforma a hora nona da oração em hora nona do milagre. Transforma também, mas principalmente transforma a hora nona em hora da pregação. Pedro e João, diante o espanto das pessoas, o milagre ali, eles proclamam a palavra de Deus. Então não é a hora do milagre, como a gente pode imaginar, olha que beleza, Deus está fazendo milagre. A gente esquece que o sentido aqui do milagre é para a proclamação diante da unção que está ali operando naquele momento. E aí o povo vê aquele milagre, fica impressionado, como diz no texto, eles são tomados de espanto, de assombro, não é? Que coisa tremenda que está acontecendo aqui. E alguns devem ter pensado, Deus está curando, vamos trazer nossos doentes, enfermos, pessoas com deficiências físicas, vamos trazer para cá porque Deus se dispôs a curar. E Pedro chama a atenção de todos, calma, calma, não é só Deus está curando, Deus salva. Ele chama a atenção, isso aqui é só sinal, isso aqui não é o principal, isso aqui não é a melhor parte é que Deus salva. E aí ele passa a proclamar. Vejam o propósito do milagre. E é isso mesmo, irmãos, o milagre nunca foi a ênfase do culto e do viver cristão. Nunca foi. A nossa ênfase é uma só, é Jesus. Amém, isso mesmo. Vinde e encontrareis descanso para a vossa alma. Não é prata, nem ouro, nem outra coisa qualquer. É Jesus. É o amigo que é caminho, que é verdade, que é vida. E é uma nova disposição interior para vencer as lutas dessa vida. Eu creio que a gente não poderia desejar coisa melhor do que isso. É isso que o Evangelho promete para as pessoas. Descanso para as vossas almas. Um amigo inseparável que vai ser caminho, verdade, vida para você.
E isso vai transformar o seu interior, para você sair caminhando e louvando a Deus. Então, irmão, se Deus foi invocado para que venha e faça um milagre, porque, afinal de contas, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas, se nessa oração o milagre é o objetivo maior, e se Deus não vier e não operar o milagre, nós vamos ficar chateados com Ele. Nós vamos deixar esse Deus, porque Ele não faz milagre. Então, se o nosso proceder é esse, nós não estamos movidos pelo Espírito nem pelo propósito que move a igreja. Nós não seremos diferentes de nenhum feiticeiro, místico, que fazem as suas mandigas para receberem milagres. Porque nós estaremos igualando Deus às práticas pagãs que eles praticam. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus opera milagres, que Deus nos ama, mas que a nossa motivação para nos aproximarmos de Deus é Deus em si mesmo, é a sua graça, é o seu propósito, e não os benefícios milagrosos que nós poderíamos receber. Me dói o coração quando passa um carro de som na rua, como já vi. Venham para o grande culto, você que está desempregado, você que está ferrado, venha aqui para o culto, né? Que Deus vai estar operando. Isso cria uma expectativa tão distorcida nas pessoas. Nós devemos e podemos esperar em Deus. A Bíblia nos convida a confiar e esperar no Senhor, porque, afinal de contas, nele vivemos e existimos e nos movemos, como diz lá em Atos 17, 28, meu versículo predileto. A igreja em si é um milagre, e nós nos alegramos porque o maior milagre nós já recebemos, nós somos o milagre. Se a gente nos reunir na beira de uma fogueira para passar a noite conversando, a gente vai se impressionar com o tanto de coisa que Deus já fez. Até o modo como a minha pergunta preferida é: como é que foi a sua conversão? Só isso já é tremendo, lindo. Você vê, eu estava conversando com o Fabrício, o irmão aqui, o maestro, é tremenda a conversão dele. Depois vocês perguntem. A gente vê o tanto que Jesus é bom, educado e gentil. Eu sempre me refiro a ele assim. Então, nós somos um milagre. Não precisamos nos abalar se Deus não faz aquilo que eu estou pedindo, que eu estou querendo. Eu, na minha infinita falta de sabedoria, falta de conhecimento de Deus. Então, irmãos, em síntese, não é cabível que o crente tenha a sua firmeza baseada no milagre, porque nós somos um milagre. Um ponto que é importante a gente trazer, um ponto de esclarecimento sobre a cura de doenças e a influência disso no nosso relacionamento com Deus, é que a Igreja Universal e, de regra, os pentecostais, eles acreditam que enfermidades como epilepsia, dor de cabeça constante, tumores, caroços, câncer, de regra, todas as dificuldades, as enfermidades que a medicina não consegue tratar, eles atribuem isso a um espírito maligno em ação no corpo da pessoa. E, acerca disso, eu convido vocês a irem para Isaías, para a gente entender melhor essa teologia. Isaías 53, vamos lá. Vamos ler o verso 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Então aqui diz que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. Ele levou as duas coisas. Vamos agora para Mateus 8,16, rapidamente. Mateus 8,16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Veja aqui então a palavra de Deus confirmando que Jesus não está preocupado só com o resgate da nossa alma, mas também com a cura do nosso corpo físico. Ele morreu pelas duas coisas. Mateus confirmando aqui. Até aqui corretíssimo. Agora, irmão, nós precisamos discernir uma questão que é fundamental. Como é que se opera na nossa vida essa obra que Jesus consumou na cruz? Cristo tomou sobre si os nossos pecados. A pergunta, então, é essa. Os efeitos disso eu experimento já nesta vida? Essa é a pergunta-chave. A resposta é não, porque Deus administra a questão do pecado na nossa vida em 3 fases. A primeira fase, quando a pessoa se converte, Deus cancela a sua culpa, mas não retira os seus pecados. Cancela a culpa. Na segunda fase, a segunda etapa, vem a santificação, ou seja, Deus capacita o crente a viver de um modo que o pecado não tenha poder sobre a vida dele, não tenha domínio na vida dele. É a segunda fase, a fase da santificação. Seus pecados estão lá, mas Deus está te capacitando a ser mais forte do que eles. Você não vive pecando. E a terceira fase é a fase da glorificação, quando Jesus se apresentar nas nuvens, na última trombeta, e nós receberemos um corpo glorificado. E aí, nessa terceira fase, nós estaremos a salvo do pecado. O nosso corpo não estará sujeito ao pecado. Então, vejam que essa operação, esse milagre da cruz na vida do crente, daquele que crê, se dá em 3 fases. E isso vai levar a nossa vida toda até o dia da glorificação, até a vinda do Senhor Jesus. Então, se você ora a Deus, Senhor, tira de mim todo pecado, eu não quero saber disso, Deus vai falar, ainda não, tem que esperar a glória chegar. E da mesma forma são as doenças. Deus quer nos curar porque Ele é gracioso, misericordioso, mas nós não estaremos isentos de doenças, porque você se livra de uma doença, vem outra. Isso é um processo natural num corpo que está fragilizado pela sua condição de mortalidade, condição de pecado. Então, o crente reivindicar isenção de doenças é um equívoco. Ele pode reivindicar cura, mas não isenção de doença. Eu lembro, logo que eu me converti, uma senhorinha me falou, olha, irmão, você não pode aceitar essa pressão alta na sua vida, não, você agora é filho de Deus, repreende isso. E eu fiquei pensando, então, irmãos, a gente precisa ter esse discernimento, porque senão a nossa fé vai ser abalada na primeira enfermidade, e, afinal de contas, nós vamos morrer de alguma enfermidade, a gente não vai virar estátua, viver aí para sempre. Deus abençoe os irmãos nesse entendimento. Unção, vamos voltar então nas 2 palavrinhas-chave, unção e proclamação. E isso é que acompanha aqueles que estão dando testemunho de fé. Observe essas 2 palavras, unção e proclamação. Essa junção vai nos ajudar a ver qual era o entendimento dos apóstolos sobre o milagre de cura. E também isso vai nos capacitar a seguir dando testemunho de fé. Vamos então, irmãos, entender por que
que naquela tarde, em torno das 15 horas da tarde, na porta do templo chamada Formosa, Pedro curou um homem que sofria mais de 40 anos. Ele era coxo de nascença. Vamos entender por quê que esse milagre está aqui no livro de Atos. Naquela cultura, como eu já falei, nascer aleijado era nascer amaldiçoado. Aí vem lá um homem do povo, um pescador, uma pessoa simples, vem lá o pescador e fala, não, Jesus, levanta e anda. Aí o que acontece? Aquilo que Deus tinha determinado lá em cima, que aquele homem era maldito, vem um homem, um pescador lá, e desfaz o que o Altíssimo tinha determinado. E aí o sumo sacerdote, a turma lá do templo, falou, não, isso é uma heresia, nós não aceitamos isso. O homem está lá pulando, glorificando a Deus, mas não tem lógica, a gente não aceita, ainda mais de um pescador, vir o cara anular aqui o decreto de Deus. Isso é o que eles pensavam. O resultado desse milagre, vamos abrir aqui, vamos voltar para o livro de Atos, vamos acompanhar o texto. Atos capítulo 3. O resultado do milagre, então, é que eles se encheram de admiração e assombro. E aí Pedro, o mesmo Pedro que falou, olha para nós, agora ele falou para a multidão, por que vocês estão olhando para nós? E aí, então, entra a proclamação. O milagre dando ocasião para a proclamação. A gente nunca pode tirar de mente, irmãos, que o milagre na vida do crente é para a proclamação do Senhor. E Pedro, interessante, se você pega o livro de Atos, do capítulo 1 até o 5, você vai encontrar Pedro com uma pregação só. É tipo uma ladainha de disco arranhado, sabe? É sempre aquela mesma pregação. O Pedro olha para a multidão e fala, por que estão olhando para nós? Isso aí quem fez foi Jesus, vocês o crucificaram, ele era o Messias, ele é que fez isso que vocês estão vendo, e vocês precisam se arrepender. Essa era a pregação de Pedro. Se você for lá no início do livro, no dia do Pentecostes, todo mundo falando línguas, o pessoal sem entender o que estava acontecendo, aí Pedro se levanta e fala, eu sei o que está acontecendo aqui. Jesus, que vocês crucificaram, ele era o Messias, e ele está fazendo isso que vocês estão vendo aqui, proclamando Jesus. O milagre dando ocasião a confirmar que Jesus é o Messias. Hoje, para a gente é até simples entender isso, Jesus é o Messias, mas naquela época, eles não aceitavam que um homem, filho de uma família comum, fosse o grande Messias esperado por Israel. Eles esperavam um bonitão, nobre, andando em carruagem, um homem rico, influente. Eles tinham muitas barreiras para receber Jesus como Messias. Esse milagre aqui de Atos 3, né, ele se segue da prisão de Pedro e João, porque ele estava na porta dos homens lá, dos sacerdotes lá no templo, pregando que Jesus é o Messias e que ele curou e tudo. Aí ele falou, não, isso aqui, eles estão um fato grave aqui, alteração grave, né? Vamos recolhe. Aí já era de tardezinha, chamaram no dia seguinte para inquirir o que estava se passando. E Pedro e João, quando são interrogados, vamos lá, capítulo Atos 4, vamos ver o que eles disseram. Atos 4, 8 a 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este que está aqui foi curado. Então, aquela ladainha sempre, foi Jesus, e ele ressuscitou, e ele é o Messias, e vocês o crucificaram.
a mesma pregação. Então, até aqui a repetição de sempre. Agora, quando chega no verso 11 e 12, aí que isso aqui cai como uma bomba. O verso 11 e 12 cai como uma bomba para o sumo sacerdote, as autoridades do templo ali. Olha o que Pedro fala. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha aí a intrepidez de Pedro. Ele está diante dos caras mais vaidosos, mais orgulhosos, ele está diante das mais altas autoridades religiosas da época, e ele está oferecendo a eles a oportunidade de salvação. Olha que ousadia. Ele está dizendo, olha, em Jesus é que está a salvação. Faltou ele dizer, arrependam-se. As mesmas autoridades que decretaram a execução de Jesus, poderiam fazer o mesmo com eles, e eles estão lá proclamando. Veja que autoridade, que intrepidez. Os irmãos vão encontrar, lá ainda no capítulo 3, a motivação maior deles terem prendido Pedro e João na hora do milagre do coxo de nascença. Não foi porque eles curaram o coxo, foi porque eles estavam pregando ao povo a ressurreição em Cristo Jesus. Naquela época, o sumo sacerdote, todo o seu estado maior, eles eram da seita dos saduceus, e os saduceus não acreditam que existe ressurreição, nem anjo. Essas duas coisas não acreditam. E aí vem os dois lá, pescador, na porta deles, dizer para o povo que Jesus ressuscitou. Esse foi o motivo deles terem sido presos. E vocês vão encontrar que a pregação da ressurreição, ela é o compromisso maior da igreja. Jesus ressuscitou. Nós vamos encontrar no livro de João, a motivação deles para matar Jesus foi justamente quando Jesus ressuscitou Lázaro. E lá em João 12, de 9 a 11, está registrado que quando Jesus volta para visitar Lázaro, eles queriam matar Lázaro também, porque era testemunho da ressurreição. Irmãos, a nossa firmeza em Cristo está no fato de crermos que Jesus ressuscitou. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 32, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. O evangelho para nada aproveita. Então, irmãos, não permita jamais ter a dúvida no seu coração de que Jesus ressuscitou. Em João traz 10 relatos de aparições de Jesus ressuscitado. Você que é curioso, procure aí na sua Bíblia. Jesus se manifestou 10 vezes depois de haver ressuscitado. Isso na cultura judaica significa um testemunho de mãos cheias. 10 é mão cheia, testemunho completo. Naquela época eles tinham o hábito, o costume de preparar o corpo do morto com aquelas ungüentos, aloés, e eram duas massas aromáticas, mirra e aloés, caríssimo. E o texto, se você for na linguagem de hoje, ele fala que foi em torno de 45 quilos de pasta de mirra e aloés que Zé de Arimateia providenciou para ser aplicado no corpo de Jesus. E esse material, ele endurecia com o tempo, ficava tipo uma super bonder. Então, aquilo grudava com as faixas e virava uma casca. E diz o texto lá em João que quando Pedro sai correndo na frente de João e entra, ele vê os lençóis. Mas João, diz o texto que João, quando entra depois dele e olha, ele crê. A gente não se dá conta de que ele não viu os lençóis dobradinhos, bonitinhos, ele viu um casulo, uma casca.
Era impossível a pessoa se livrar daquela pasta, daquela cola, né? Mas quando ele vê o casulo ali, segundo os historiadores, só o rosto que ficava de fora, assim, o resto ficava tudo coberto com as faixas e aquela pasta. Então, é por isso que quando João olha, ele crê. Porque era inviável sair daquele casulo sem romper aquilo, sem quebrar tudo. Diz o texto em João que existia uma escolta da guarda romana e que, além da escolta, o túmulo foi selado. Irmãos, Deus providenciou todas as dificuldades possíveis para que ninguém ouse dizer que Jesus não ressuscitou. Né? E a nossa firmeza, como Pedro fala mais adiante, é nessa pedra que vive, a pedra angular. Ele cita, a pedra que os construtores rejeitaram, né? Aqueles sacerdotes que construíam na cultura do povo a ideia de Deus, a teologia vigente vinha deles, eram os construtores da fé do povo. Eles rejeitaram essa pedra angular. Então, é fundamental que você tenha isso presente. Jesus está vivo e as evidências da sua ressurreição são inequívocas. Muito bem, vamos voltar aqui. Então, Pedro foi, de fato, muito corajoso de encarar aquela turma ali, dizendo a eles, vocês precisam de Jesus. Aí eles, por graça de Deus, despedem os dois sob grave ameaça. Vocês não vão pregar, porque senão a gente vai pegar vocês de novo. E aí eles foram embora. E veja o que acontece lá em Atos 5, 29. Vamos aqui, Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles seguiram pregando. E o que eles diziam? Verso 30. Eles diziam assim, o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. A ladainha de sempre. É Jesus que está fazendo, Ele é o Messias, e Ele ressuscitou, e vocês precisam se arrepender. Era a ladainha deles. A pregação de sempre. Irmãos, Deus com esses milagres, a gente vê milagre de baseada, né? No livro de Atos. E muitas vezes nós, líderes, a gente fica em conflito, né? Poxa, mas tanto milagre lá e aqui, uma vez ou outra. Se bem que a gente é falho em entender o milagre da vida cotidiana. Na minha vida mesmo, se eu for contar os milagres que eu já experimentei, mas a gente quer milagre cinematográfico, né? Se não for cinematográfico, não é milagre. E olha que Deus, ele está dizendo que Deus está aqui carimbando, atestando a messianidade de Jesus, a divindade de Jesus. Esse é o propósito. Lá em Atos 4:30, a pergunta que, Atos 4:30, olha só o que está aqui. Estendes a mão, essa aqui é a oração da igreja, estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu servo Jesus. Qual seria, então, o propósito desse estende a tua mão para fazer milagres e prodígios? Seria para atender às nossas necessidades cotidianas? Seria para a gente, de fato, entender que o Deus da Bíblia faz milagre? A resposta é não, a resposta é simplesmente autenticar o que Deus estava realizando na humanidade. Enviou seu Filho para trazer resgate das nossas almas. Esse era o propósito. Então, irmãos, o milagre ele não existe só para resolver os nossos problemas particulares. O milagre não está vinculado só ao nosso sofrimento pessoal. Deus é misericordioso e gracioso, Ele cura, Ele nos atende, Ele nos acolhe, mas não é só para isso que Deus opera milagre. Deus opera o milagre
normalmente para validar, carimbar o que ele está realizando na congregação, no trabalho, na sua obra na terra. A gente às vezes acha que é um suicídio ser missionário na Índia, no Afeganistão, no Paquistão, mas se você se dispor a ir lá pregar o evangelho, você vai ficar impressionado com os milagres que vão acontecer, porque Deus vai contigo e Ele vai carimbando o testemunho. Né? Quanto mais difícil for o ambiente, mais Deus vai chancelar a pregação, vai trazer unção na proclamação. Hebreus 2, verso 3 e 4 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então é Deus chancelando o seu projeto na terra, a sua operação no nosso meio. Então, irmãos, essa segunda parte que eu quero trazer é isso. Julguem o que a gente falou por si mesmos, né? Que Deus traga maior esclarecimento nas nossas mentes sobre essa questão da nossa firmeza em Deus e a nossa necessidade de cura no corpo físico. A terceira parte, eu quero ir rapidinho, devido ao tempo, ela diz respeito, então, a ter testemunho, é a nossa herança, né? Ter testemunho para a eternidade. Eu digo para os irmãos, isso só é possível em Cristo, que é a pedra angular. E aí é fundamental, irmãos, que a gente conheça a Jesus. A gente acha que conhece a Jesus, mas Jesus é profundo demais. Eu tenho anotado lá no meu computador 102 termos que são utilizados para descrever Jesus. Jesus é tão grande em beleza, capacidade, poder, autoridade, tudo mais que vocês possam imaginar. Ele é tão grande, imensurável, que a Bíblia, para poder comunicar Jesus para nós, para a gente poder entender um pouquinho o que Ele é, ela usa adjetivos, comparações, nominativos, e há quem diga que existem em torno de 200 designações na Bíblia para a pessoa de Jesus. Então, eu estou com essa lista de 102 termos e todo dia aparece um versículo novo, eu vou inserindo lá. E eu quero, então, tratar dessa designação que Pedro dá a Jesus em Atos 4:11. Ele chama Jesus da pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Eu vou pedir o pessoal ali do computador para projetar aqui para a gente. Tem um videozinho bem curtinho, para vocês terem uma ideia do que é a pedra angular. O arco romano era feito como? Enchia-se um lugar de pedra ou de areia, né? E começava-se a colocar as pedras. O segredo que tinha que estar firme era aqui. Ia colocando as pedras, tá? E aí, a última pedra, tá? Lá dentro do Et Homo, se não tiver muita gente, vai ser melhor vocês poderão ver melhor. Aí essa pedra aqui ela era cortada assim, e essa pedra aqui assim. Isso aqui foi remendado. E a última pedra tinha esse formato. Aí ela era encaixada. Uma vez ela encaixada aqui, tirava-se toda a areia de baixo. Né? E aí a ponte se apoiava nessa pedra. Por quê? Para a ponte cair, essa parte e essa parte tinha que esmagar essa pedra para ela cair. Então, quanto mais peso se colocava aqui, mais firme ficava a ponte. Quanto mais gente ou carro passava por cima, mais firme ela ficava. Porque para ela cair, essa pedra tinha que ser esmagada. Você está entendendo o segredo? Eles usavam a própria força da gravidade. E aí, se tinha uma base bem feita, aqui era só encaixe com a pedra. Então, como a pedra era aberta, ela fazia o quê? Angulou. Isso aqui é que é a pedra angular que a Bíblia fala. Cristo é o cabeça, Ele é a pedra angular. Né?
E Ele é quem sustenta toda a igreja com a sua força. Às vezes eu vejo um crente fiel passando por uma dificuldade tão grande, que eu penso, meu Deus, ele não vai aguentar, ele vai desviar, ele vai se escandalizar. E o que fala aí é que quanto mais peso você bota nessa pedra, mais ela fica firme. O crente que é realmente convertido, ele pode cair o mundo nele, ele não se escandaliza em Jesus. Então, eu digo para vocês, ter testemunho para a eternidade é só quem está na pedra, a pedra angular. Olha só o que Jesus diz aqui em Mateus 21, 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Veja aqui, irmão, existe aqui uma diferença enorme entre ser lançado na pedra e a pedra vir sobre você. A pessoa, o crente, ele está se lançando a Jesus, ele se entrega a Jesus, e quando as nossas misticismo, as nossas encrencas, o nosso jeito equivocado de ver a Deus e as pessoas e tudo mais, quando todos esses equívocos batem nessa pedra, se despedaçam na firmeza de Cristo, e nesse processo Deus nos purifica, nos transforma, nos santifica. Então Jesus está dizendo, aquele que se lançar sobre essa pedra ficará em pedaços, É essa transformação, esse quebrar mesmo da nossa dureza. Mas aquele que rejeitar a pedra vai vir sobre ele. Existe uma diferença enorme entre ser atingido por essa pedra e se lançar sobre essa pedra. Eu lembro quando eu era garoto, eu gostava muito de coco. Então, quando eu ganhava uns trocadinhos, eu comprava um coco. E a primeira tentativa minha de quebrar um coco, eu peguei uma pedrona assim e joguei em cima do coco. Foi aquele bagaço, né? Aí eu entendi que não era o contrário, eu tinha que lançar o coco na pedra, que aí ele partia uns pedacinhos maior, né? Então, essa é a diferença. E é muito triste para as pessoas que estão rejeitando essa pedra. Elas serão esmagadas. O pó não tem como separar nada ali, não tem como separar do pó. É irremediável, uma perda definitiva. Então, irmãos, essa mesma pedra com a qual você pode construir uma ponte, um palácio para o seu bem-estar, transformar a sua qualidade de vida, essa mesma pedra pode servir para total desgraça, se nós a rejeitarmos. Então, você vai ter testemunho para a eternidade, você entender isso, quem é Jesus, né? E para finalizar, eu deixo o convite para vocês. Primeiro, tenha rotinas que apontam para Deus. Se você já tem, aumente, crie outra nova. E você vai ver que você vai chegar no final do ano muito mais alegre, muito mais pleno do que no ano passado, porque Deus é fiel e vai te recompensar. E a igreja vai prosperar com esse seu gesto de ser firme no seu compromisso com Deus. O outro convite que eu deixo para vocês, se empenhem em conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais a Jesus. Como eu falei aqui, é inesgotável o conhecimento de Jesus. Vocês vejam só um significado para o nome de Jesus, já trouxe esse impacto para a gente, né? A pedra angular. Imagina se a gente for meditar nos outros 100 e tantos, quase 200 significados do nome de Jesus. A gente vai passar a vida inteira meditando e se entusiasmando, se alegrando com a pessoa de Jesus. Então, irmãos, tenham em mente, não basta a gente testemunhar o que Deus está fazendo. Precisamos ser um testemunho de Deus. E como eu já disse, isso se nós quisermos e nos disponibilizarmos. Que Deus abençoe, irmãos.